Exaltado, engrandecido é o nome do Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo é, aquele que tudo faz, o Deus soberano, Deus de poder, esse Deus que nós servimos, aleluia, e que nos serve, nos dando a paz, a bênção, a alegria, a salvação. Glória a Deus na maior altura. Em Mateus, aleluia, 28, glórias a Deus, a ressurreição de Jesus, a qual ele dá valor às mulheres. Ele apareceu ali para as mulheres. Maria Madalena e Maria foram aquelas, aleluia, que viu Jesus primeiro. Jesus deu o privilégio às mulheres de vê-lo primeiro. E muitos homens não dão valor às mulheres, mas Jesus, o homem de Nazaré, o homem, aleluia, que pode todas as coisas fazer, esse deu valor, esse, aleluia, colocou as mulheres em primeiro lugar, aleluia, depois que ele, aleluia, ressurgiu dentre os mortos. Aquelas mulheres foram até, aleluia, o lugar em que Jesus jazia. E quando o anjo, aleluia, naquele terremoto, aquele trovão, aleluia, desceu do céu com poder, grande glória, aleluia, e que aquelas mulheres estavam ali, e aquele anjo se assentou na pedra. Aleluia. E quando ele tirou e se assentou na pedra, ele disse para aquelas mulheres: a quem tu procuras já não está mais aqui. Venha ver onde jaz. Aleluia. O Salvador. E elas ficaram atemorizadas. Aleluia. E elas ficaram também alegres, além de atemorizada, elas ficaram alegres, porque se cumprira o que Jesus falara. E quando aqueles soldados também, aleluia, viram aquele terremoto, eles ficaram como que mortos, glória a Deus, de terror, de temor, aleluia. E aquelas mulheres saíram alegres. Foi quando Jesus surgiu na frente dela e elas se prostraram aos pés de Jesus, agarrando, aleluia. É isso que nós devemos fazer, nos prostrar nos pés do Senhor e agarrá-lo, aleluia, não soltá-lo, glória a Deus, enquanto ele não, aleluia, nos abençoar. E mesmo que ele nos abençoe, nós não devemos soltar os pés dele, aleluia. Aquelas mulheres se agarraram aos pés de Jesus, aleluia. E dali ele falou: vai e diz aos meus discípulos, ide. Ó, quão imperativo foi esta palavra, ide. Então as mulheres têm que ir. As mulheres não podem ficar paradas, porque Jesus ordenou, aleluia, as mulheres a anunciar aos discípulos que ele já estava vivo, que ele já estava ressuscitado. E é esse Jesus que eu estou falando nesta hora para você. O Jesus vivo, o Jesus ressuscitado, o Jesus que dá vitória, o Jesus que é onipotente, onisciente, onipresente. Aonde você estiver, ele vai estar. Aí aonde aquelas mulheres estavam, ele apareceu. Então ele vai aparecer com poder, grande glória, para te abençoar, para te dar vitória, para resplandecer a glória na vida, a sua vida, a glória dele seja resplandecida, a glória do Senhor na tua vida hoje. Aleluia. E aquelas mulheres foram e saíram para fazer o ide do Senhor.
e diga aos meus irmãos que eu estarei lá na Galileia. Eu estarei esperando eles. Aleluia. A quem Deus deu o privilégio primeiro de vê-lo. A quem Jesus deu o privilégio foi você, mulher. Aleluia. Então você tem valor. Você tem valor. Aleluia. Porque Jesus deu valor, aleluia, para você. E também deu valor aos discípulos, aos homens valorosos que esperavam, aleluia, a ressurreição de Cristo, que esperavam o mover de Deus. Aleluia, você que espera a ressurreição dos seus sonhos, você que espera, aleluia, os seus sonhos sair do papel, os projetos, creia que o Senhor é o Deus que faz ressurgir dentre os mortos. Aquilo que está parado, aquilo que está com a pedra, Ele retira a pedra, Ele desfaz a pedra, Ele desmonta a pedra e envia o anjo para te abençoar. E neste dia, o Senhor, aleluia, está te abençoando, derramando bênção sem medida para a sua vida, mulher, para a sua vida, homem, discípulo do Senhor. Aleluia. E naquele momento as mulheres se alegraram. Aleluia, quem recebeu a notícia de que Jesus estava vivo, de que Jesus estava ressurreto, se alegrou. Porque, aleluia, o Salvador estava ali. O sonho, aleluia, estava ali. Aleluia. Aquilo que foi profetizado pelo profeta Isaías estava ali, ressurreto. O que ele falou se cumpriu. Então vai se cumprir na sua vida. Receba a vitória, receba a vitória, receba a graça. Em nome de Jesus para a sua vida. Em nome de Jesus.